Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado o seguinte, diga para ela assim, que bom que você veio hoje. Deus já tem te abençoado, diz para ela, porque é fato. E assim, nós só temos um culto, irmãos, um culto por semana. Tem lugares aí na cidade que tem um todo dia. Eu sei que às vezes esses lugares, por terem muitas oportunidades de reunião e de culto, acabam dissolvendo as pessoas nessas reuniões. Nós só temos uma reunião por semana. E é um privilégio a gente poder desfrutar da liberdade de poder reunir, celebrar o Senhor, cantar. Se você gosta de dançar, dançar. Enfim, expressar toda a sua gratidão, sua fé, seu amor ao Senhor nesses cultos, nessas reuniões. É muito bom. É muito gostoso estar reunido na casa, na célula, porque a gente tem bastante contato, ouve, fala. É muito proveitosas as reuniões das casas, da célula, mas é muito bom o culto de celebração, é muito importante. Então, assim, eu queria que você soubesse que cada encontro de domingo é um momento de a gente festejar. É uma festa, é uma celebração. É um momento que você pode, vamos dizer assim, até porque a gente tem utilizado essa luz um pouco mais escura, mas a gente tem o louvor, a equipe, a música, o som. Você pode cantar mais forte, você pode sair do seu lugar se quiser, andar, orar, celebrar, dançar. Então assim, você pode aproveitar essa festa. Não perca essas oportunidades. Nós não sabemos quanto tempo nós teremos para desfrutar de Deus e desse momento tão gostoso, tão precioso. Sabe, eu louvo a Deus e agradeço a Deus assim por o Senhor nos colocar numa comunidade assim que possibilita essa liberdade de a gente se expressar, cantar, dançar, adorar, assoviar. Eu sou um. Se você às vezes ouve um assovio na igreja, eu sou um deles. Não se chateie com isso. Hoje de manhã eu fui na feirinha ver um coral de africanos. Gente, eu chorei. Eu nem sei se eles estavam cantando em inglês. Meu inglês é bem falho, bem fraco. Não sabia se eles estavam... Eu não tive assim muito discernimento da letra. Mas quando eu vi aqueles meninos entrarem ali dançando, aquelas danças, aqueles gestos, aquela energia, sabe, eu chorei assim, eu falei, Deus, louvado seja o teu nome. Eu falei, Deus, que alegria ver crianças viajando, se apresentando, que talento, que garra, que história difícil daquele continente, daquelas nações, mas que expressão maravilhosa de Deus naquelas crianças. Então assim, e aí eu entrei aqui hoje, a gente cantando, dançando, também tão bom receber as pessoas ali na porta, poder abraçar, beijar, sentir o cheiro do irmão, sentir o cheiro da ovelha, que é a ovelha como eu sou, tão bom. Então assim, sabe, é muito importante que você venha. É um momento de festa, onde o principal festejado, celebrado, é Jesus. É Jesus que marcou um compromisso com você nessa noite. Não fui eu, não é o Cleverson, não é o Jimmy, não somos nós. Quem somos nós, irmãos? A igreja de Jesus, a igreja é o corpo de Cristo. E quando o Senhor nos chama para a reunião, é porque Ele quer nos ver, quer estar com a gente. E Ele quer que a gente se veja. Então, nos nossos domingos de festa, convide as pessoas. O nosso papel é esse, é convidar. Mas nós somos incapazes de fazer com que as pessoas venham, se convertam a Cristo. Mas nós podemos convidar, convide. Se eles vierem, vai ser muito bom. O seu coração vai ficar feliz como o meu fica. Se eles não vierem, às vezes a gente fica triste.
Porque talvez chegue um dia em que queiram se reunir, se encontrar e não consigam mais, não saibam mais como fazer, ou até possam ir a algum lugar, mas não saibam mais celebrar, não sintam mais a presença de Deus. Então assim, convide, crie uma lista de transmissão no seu WhatsApp, mande para todos os seus amigos. Tem gente que tem facilidade de convidar as pessoas, tem gente que não. Então o WhatsApp é uma ótima ferramenta para isso. Convide. É tempo de anunciar a salvação, o ano aceitável do Senhor. Convidar é a nossa parte. Convencer, converter, transformar corações frios, mornos, em corações aquecidos, apaixonados, é obra do Espírito Santo. Eu tenho consciência disso. Nunca achei que eu ou qualquer uma pessoa que subisse aqui seria capaz de fazer isso de uma forma profunda na vida de ninguém. Mas assim, eu louvo a Deus pela comunidade, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus quando você se dispõe a vir, eu louvo a Deus porque você vem mesmo, apesar do frio. Venha a pé, de carro, de carona, venha com frio, com chuva, venha festejar, celebrar a vitória do Cordeiro. Venha para a festa, não fique fora da festa. Ele é o motivo da nossa alegria, do nosso louvor. Que Jesus não encontre a nossa comunidade com outras prioridades. Se Ele marcou a festa, e é dele, porque Ele que disse que a igreja tinha que se reunir, não é invenção nossa, é porque Ele quer estar junto, Ele quer estar em festa com a gente, e porque Ele acha que a sua vida é importante no corpo dele. Então eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Obrigado porque você está alegrando o coração de Deus. Não seja fiel apenas no seu trabalho. Seja fiel com seus irmãos. Seja fiel na sua casa. Obrigado pela tua palavra. Várias vezes você tem subido, tem abençoado muito a minha vida. Obrigado, viu? Eu vim aqui ver o ensaio dos meninos em Senarte. Louvo a Deus por esse ministério. Os meninos aqui ensaiando, o pessoal da música, todos os domingos, as professoras, as crianças. Gente, é festa. Não é um evento, é uma festa da igreja para Jesus, por causa de Jesus. E nessa festa, nós somos abençoados. É quando a gente vai numa festa na casa de um amigo que a gente gosta. É tão bom a gente estar lá celebrando, vendo a alegria das pessoas por causa daquele amigo, daquela amiga. E aí a gente bebe, come, se abraça, canta parabéns. É tão bom isso. E é isso que a gente está fazendo todos os domingos aqui. Cantando, honrando a Jesus, celebrando a Jesus. É isso que a gente vai fazer muito tempo aqui, quando a gente partir. Cantar, louvar, adorar o Senhor, servir ao Senhor. Aproveite essas oportunidades. Porque é certo que vai chegar um tempo que a gente não vai ter condição de se encontrar com as pessoas. Nós temos irmãos que a gente gostaria tanto que eles estivessem aqui, eles não têm podido estar. Tia Regina, tio Elmar, que está no hospital. Seu Olavo, Dona Irene. Pessoas importantes, pessoas de valor, pessoas amadas por Jesus, por muitos de vocês. Chega uma hora que a gente não consegue, é mais difícil. E para que esperar que esse tempo chegue e você poder olhar para trás e falar, puxa, eu podia ter aproveitado mais. Por que isso? Aproveite agora.
Ah, meu filho é pequeno. Traga o seu filho pequeno. Traga ele grande. Traga ele do tamanho que ele tiver. Venha você. Só não venha quando realmente você não puder, quando tiver um compromisso, uma viagem, está realmente ruim. Não crie o hábito de faltar na festa de Jesus. Irmãos, sinceramente, é muito bom encontrar os irmãos. Ver os irmãos juntos, servindo ao Senhor, cantando. O empenho dos irmãos nos ministérios. Ofereça-se ao Senhor. Ofereça o que você tem. Você acha que apenas são 2 peixes e alguns pãezinhos? Ofereça os seus peixes e os seus pãezinhos para o Senhor, que Ele pode transformar isso em muita coisa. Ofereça o seu melhor. Ofereça o melhor dos seus dias. E como eu falei, a gente tem uma reunião por semana, um domingo. Aproveite esse domingo. Não crie outro compromisso. Por amor a Deus, por amor aos irmãos, para que você seja exemplo para a sua família, para os seus filhos, para que os amigos dos seus filhos e os seus amigos possam saber que você segue a Jesus, que você tem compromisso com Jesus, que Jesus é prioridade na sua vida. E a gente demonstra isto não só quando está no trabalho, quando está dirigindo o carro em qualquer lugar, mas também quando a gente está presente nas celebrações da nossa comunidade, na nossa célula, com os nossos irmãos. Gente, você é único. A sua participação no corpo de Cristo é especial. Quando você não vai, faz falta. Então assim, é muito bom ver os irmãos. É bom demais. Queria que a gente tivesse não só mas até mais do que um culto, uma reunião onde nós todos estivéssemos juntos. Porque assim, é tão importante o pequeno pela pessoalidade, pela informalidade, mas é tão bom o grande pelo impacto, por poder rever pessoas, ver os irmãos com quem a gente nem se encontra toda semana, porque não é da nossa célula, porque a gente não trabalha próximo, junto, não mora do lado. Então é tão bom. Abrace as pessoas, beije as pessoas, expresse às pessoas o seu amor, o seu carinho. Mesmo que você diga assim para mim, eu não sou de abraçar, eu entendo, você não é obrigado a abraçar. Mas talvez você precise descobrir o poder de como é gostoso o abraço. Sabe, o diabo põe uma mentira no coração das pessoas, não adianta você ser hipócrita. E aí ele mantém a gente preso nos enganos e mentiras dele. O abraço é saudável, irmãos. O olhar é saudável, o carinho, a palavra é saudável quando ela vem do coração e é de Deus para a vida da gente. Então a gente tem que estar junto, curtir esse tempo. Dia 29 de abril, a última vez que eu ministrei na comunidade, 2, 3 domingos atrás, eu falei sobre Asaf, aquele camarada, servo de Deus, que estava debaixo de um momento difícil da vida dele, no Salmo 73, passando por uma crise ferrenha, quase desviando da rota, simplesmente porque o coração dele foi tomado pela inveja, porque ele perdeu tempo observando que as pessoas que não temiam a Deus estavam muito bem de vida, enriquecendo, e ele ficou angustiado, invejoso e mal. Eu falei sobre essa história, e depois, no fim da mensagem, eu lembro que eu falei que Deus permite essas coisas na vida de um servo dele, um homem, uma mulher que o teme, porque é uma forma de a gente se dar conta que a gente precisa de Deus.
quando a gente cai numa tentação, ou quando a gente entra numa provação, a gente descobre que não dá para caminhar sozinho. Então a gente busca Deus, sai daquela zona de conforto, de controle que a gente tem e gosta de viver dentro dela, e a gente busca desesperadamente o Senhor. E assim eu quero seguir uma meditação rápida com vocês nessa noite, nessa mesma linha, onde as provas e as lutas, na mão de um Deus que ama e que é fiel, servem para mudar e transformar a nossa vida, como aconteceu na vida de Asaf. E eu queria que você abrisse comigo no livro de Tiago. Eu falei para mim que eu tinha que ser curto na minha reflexão hoje, e eu não sabia que eu ia falar algumas coisas antes de meditar na palavra. Tiago capítulo 1, do 2 ao 8, diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Maluca essa passagem, né? Muito assim, estranha essas palavras de Tiago. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. E quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que fazer. Pai, em nome de Jesus, continua, Senhor, a Tua obra nas nossas vidas. E nos ajuda, Pai, a permanecer, Deus, nessa jornada. Deus, celebrando ao Senhor, celebrando a vitória do Senhor, apesar, Deus, dos enfrentamentos da vida, das decepções, das duras lutas, que a gente siga firme, como um povo feliz, que celebra, que tem fé, que sabe que serve a um Deus vencedor, e que sabe que no final da história, a vitória já está garantida. Nos ajuda, Senhor. Em Teu nome eu te peço, Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Todas as pessoas que seguem Jesus passam por experiências de mudança de intensidade, de força na fé. Isso se passa comigo, com você. Muitas vezes a minha fé está bem aquecida, bem exercitada, elástica. Muitas vezes a minha fé está encolhida, intimidada. Isso deve acontecer com você. Quem anda com Jesus passa por isso. Se você ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento, você vai ver isso na vida de todas as pessoas, independente do quilate, da qualidade, da maturidade que a pessoa tinha. Quando as coisas caminham bem na nossa vida, a gente está muito forte e confiante no Senhor. Quando as coisas saem do controle, fogem daquilo que a gente espera, deseja, a fé fica mirrada, nasce dúvida, e a gente começa a entrar em crise acerca da fidelidade de Deus. E aí, nesse momento que a gente está no meio da provação, a gente se questiona por que Deus não está agindo, não está falando, não está respondendo, não está transformando a nossa vida ou a vida de quem ou por quem nós estamos orando. Por que Deus não está revertendo aquele quadro, aquela situação? E aí, no meio da provação e da luta, a gente tenta ver Deus, ouvir Deus, enxergá-lo, tocá-lo, senti-lo, e parece que Ele desaparece. A gente não consegue. E é quando as provas se prolongam e os problemas aumentam, que aí, além da dúvida e do questionamento acerca da fidelidade de Deus, que o Eduardo falou tão bem, a gente começa a perder a esperança. Parece que aquilo não vai mesmo acontecer. E aí a gente perde a esperança, e quando a gente perde a esperança, a gente sai para a luta de qualquer jeito,
e sai batendo de qualquer jeito, e enfrenta de qualquer jeito, e a gente vai para cima tentando resolver aquilo que nos causa pânico, dor, angústia ou aflição. E essa atitude de impulsividade, de independência minha e sua, gera situações piores, dores piores. Então, Tiago, irmão de Jesus, nessa passagem que a gente leu, que era um dos apóstolos, ele traz para mim, para você, uma perspectiva diferente para esses momentos de luta e de provação intensa. E ele diz assim: ao invés de a gente pensar que Deus nos ignora, se esqueceu da nossa história, da nossa vida, ao invés de a gente pensar que Deus está com os braços encolhidos, os ouvidos tampados, ou até mesmo que Deus está brincando com a gente, com a nossa fé, ele nos lembra que o nosso Deus é um Deus de propósito, e que Ele tem propósito na nossa vida ao permitir as dificuldades e as provações. E o seu propósito nada mais é do que a nossa transformação. Então, na verdade, nas provações, nas aflições, que Ele diz que a gente tem que dar graças quando essas coisas acontecem, não por elas em si, mas quando isso acontece, a gente tem que entender que o que está acontecendo na real é que Deus está testando a nossa fé e tentando produzir na gente perseverança e maturidade. E a fé de Deus, da Bíblia, ela é uma fé não estática, ela é uma fé dinâmica, ela é uma fé que precisa ser provada. Não é algo que Deus dá como um ornamento na nossa vida, na nossa árvorezinha. Fé, tá ela aqui para todo mundo ver. Não. As pessoas não veem dessa forma, elas veem quando a gente caminha, é testado e permanece firme. Ou seja, a fé bíblica é uma fé que precisa de lapidação. Ela é uma fé que vem de Deus, logo ela é uma fé espiritual, não é uma fé humana. Uma esperança humana. É uma fé que está pautada em Deus, no caráter de Deus, não nas circunstâncias. E essa fé que Deus reparte para mim e para você é interessante, porque ela é uma ferramenta também, ao mesmo tempo, nas mãos de Deus e na nossa vida. Porque é pela fé que a gente supera, segundo Tiago, o texto que a gente leu, as provações. É pela fé que a gente se apropria da graça de Deus, da força de Deus, do amor de Deus, das coisas de Deus, de quem Deus é, para a gente seguir adiante. Essa fé que vem de Deus, que é dada por Deus, que é suficiente para todo cristão. Nenhum cristão tem uma fé insuficiente, todo cristão tem uma fé suficiente, independente do tamanho que ela tenha. É essa fé que Deus repartiu a cada um, segundo a sua graça e misericórdia, que vai produzir na sua vida, na minha vida, o que a gente leu ali, o que Tiago diz, uma coisa chamada perseverança, que é uma característica dos seguidores de Jesus, que poucas pessoas têm. Tem muita gente perseverante para muita coisa, mas em relação a Deus, o projeto de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, são poucos os que são perseverantes. Essa fé, ela vai gerar isso, perseverança. E aí a perseverança que nos mantém no caminho, apesar das circunstâncias e apesar dos sentimentos, das sensações, isso gera uma coisa chamada maturidade na nossa vida, que nada mais é do que uma vida semelhante à de Cristo, ou uma vida, se você não quiser usar esse termo, uma vida correta, íntegra, diante de Deus. Um homem maduro é um homem, ou uma mulher madura, essa pessoa ela é parecida com Jesus, ela vive de maneira íntegra, ela vive de uma forma que agrada a Deus e que abençoa os outros. Mas maturidade não vem na nossa vida por seminário, não vem só por estudo da palavra, não vem só por isso, vem por uma vida de fé, de uma vida de determinação, uma vida que é provada pelo fogo. Um bom exemplo disso é José, como o pastor Clefson estava comentando. Deus colocou ele lá na ponta para ser governador
num império fortíssimo que dominava o mundo. Mas a gente sabe da história dele para chegar lá. Quantas provas, quantas lutas, quantas tensões, quantas mentiras, quantas calúnias, quantas perseguições, quantas incompreensões, quantas injustiças. José foi testado pelo fogo, depurado pelo fogo, provado. E José é um exemplo vivo de fé bíblica, de perseverança na vontade de Deus. O Senhor era com José. E ele se tornou aquele homem maduro, exemplar, abençoador de vidas. Abençoou sua família, todos do seu tempo. José entendeu que Deus não queria destruir a vida dele. E é isso que a gente precisa entender. No meio das provações e das aflições que nos atingem, e atingem mesmo, e nos machucam muitas vezes, a gente precisa compreender isso, que Deus não está contra nós e tentando nos destruir, mas Ele está permitindo aquela situação na nossa vida, independente se nós fomos o causador ou não disso, mas está permitindo aquilo, e através daquilo Ele está desejando que a gente cresça, que a nossa fé seja forte, que a gente não jogue a toalha, não solte a mão do arado, que a gente não desista, que a gente não saia do meio do povo de Deus por causa da luta, da provação, da dificuldade. Não, Deus está querendo que aquela situação nos aproxime dEle, e que gere na gente maturidade. E através daquilo Deus vai dar coisas que a gente ainda não adquiriu na nossa vida espiritual. Através das aflições, das turbulências, das provações, Deus vai acrescentar para mim e para você o que nos falta. Talvez você mesmo não saiba o que falta na sua vida espiritual. Eu não sei o que falta em toda a minha vida, não tenho essa percepção. A Bíblia já diz que o homem não tem essa condição de olhar para ele só e fazer uma autoavaliação precisa. Quem sabe disso é Deus. E aí o que acontece? Ele, por ser um Deus poderoso, um Pai amoroso, Ele vai conduzindo a nossa vida e permitindo situações para gerar na gente aquilo que a gente não tem, para tornar a gente naquela pessoa que nós devemos ser. O que falta na minha vida espiritual, na sua vida espiritual? Quebrantamento? O que falta? Santidade? Falta unidade? Unidade dentro da minha casa? No meu trabalho? Na comunidade? Porque um lugar, um casal, uma família, uma empresa, qualquer coisa onde não existe unidade, o que diz? Um reino dividido, o que acontece? Ele não subsiste. Está faltando unidade para a gente, santidade, está faltando amor profundo, comprometido. O que está faltando na minha vida? Deus sabe. Sensibilidade para Ele, sensibilidade para o outro. Está faltando confiança, como faltou para o Asaf, que fez ele quase desistir. Fidelidade. Está faltando generosidade. O que está faltando de Cristo em mim? Está faltando o poder dele na minha vida? Pode ser. Deus sabe. E aí o que Ele faz? Ele permite então uma situação que vai fazer com que a gente busque a Ele, e aquilo vai gerar na gente. Por exemplo, se falta poder, eu vou ter que me deparar com uma situação na qual eu me considere um fraquejado, fracassado, incapaz, fraco. E aí naquela condição de eu saber que eu não posso fazer nada, eu vou clamar a Deus, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor, eu vou pedir a intercessão dos irmãos, e Deus vai se mover, e o poder de Deus vai acontecer, vai ser liberado, e aí eu vou conhecer aquele aspecto do meu Senhor Jesus na minha própria vida.
Mas segundo Tiago, nesse texto que a gente leu, nas provações o que normalmente nos falta é sabedoria. Porque no meio das provações a gente precisa agir com sabedoria. E o versículo 5 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, é o contexto da luta, da provação, da aflição. No meio disso, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ou seja, Tiago diz, está no meio da luta, está no meio da provação, ao invés de correr, ir embora, sair, dar as costas para Deus, para os irmãos, para a igreja, ao contrário, vai para Deus, pede a Deus sabedoria, porque com sabedoria vem as outras coisas, para que a gente possa solucionar esse momento. A pessoa que tem sabedoria no meio da provação, e olha que isso é difícil, irmãos, é fácil falar isso aqui, mas é difícil viver. A pessoa que tem sabedoria no meio da provação, ela não vai se deixar dominar pelo sentimento. Os olhos dessas pessoas não vão ficar fixos nas circunstâncias nem no problema. O foco dela não vai ser o problema. A pessoa que consegue de Deus sabedoria para atravessar a provação, ela vai crer na palavra do Senhor, o pensamento dela vai estar no Senhor. Deus vai dar condições para ela lidar com aquele momento de dificuldade, de dor, de angústia, e ela não vai só aprender a lidar com aquilo, mas ela vai atravessar, ela vai passar por essa tempestade e vai sair do outro lado mais forte, mais confiante e mais apaixonada por Deus, com mais garra para seguir fazendo a vontade de Deus. Só que a sabedoria, irmãos, ela não vem num frasco, não está numa farmácia para ser manipulada, não está numa receita. A sabedoria, como muitas coisas na nossa vida em relação a Deus, se conquista no relacionamento. Tiago diz, peça a Deus. Está na luta, está na aflição, peça a Deus. Deus me ajuda nessa hora, me dá graça, sabedoria, entendimento, que a minha vida seja orientada ou que eu proceda de acordo com o que tem que ser, para que essa provação não me destrua, mas me edifique, me construa, me fortaleça. Deus me dá, eu preciso. Tiago fala, tem que pedir. Tem que pedir porque não tem. Porque para lidar com provação e luta intensa, seja por saúde, seja na empresa, seja por finanças, seja por qualquer coisa, quando a coisa é muito complicada, só Deus para nos apontar o caminho e a resposta. Mas, além de Deus, a gente tem o Espírito Santo, que é muito importante que a gente perceba Ele na nossa vida e na vida dos outros. Porque o Espírito Santo diz a palavra que é Ele quem examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. É Ele quem nos faz ver, ouvir e sentir o que a gente nunca experimentou antes. O que eu estou falando? 1 Coríntios 2, 9, 10. São as palavras de Paulo. Olhando para Jesus nos evangelhos, ou para Jesus que também está na vida dos irmãos, a gente também pode ganhar, adquirir, obter sabedoria. A gente pode ter também essa experiência lendo a palavra, convivendo com pessoas maduras. Porque a palavra diz que no conselho de pessoas sábias ou maduras a gente encontra sabedoria, ou na multidão de conselhos há sabedoria, na multidão de conselhos, logicamente, de pessoas que andam com o Senhor, há sabedoria. Então como eu vou conseguir sabedoria? Pedindo a Deus,
estando sensível ao Espírito Santo, para que Ele abra meus olhos e me faça ver o que eu não estou enxergando. Olhando para Jesus, como Jesus lidou com situações semelhantes àquela que eu estou vivenciando, você está vivenciando. Procurando pessoas que já passaram por isso. Como é que você viveu isso? Como é que você superou isso? Me ajuda, me dá uma luz, ora por mim. Agora sim, quando a gente for pedir, Tiago também diz claramente o seguinte: não adianta pedir e duvidar da resposta. Quem está na prova tem que pedir e tem que ter convicção que o Pai responde. Porque dúvida gera instabilidade, gera fraqueza, vulnerabilidade. Dúvida nos coloca numa condição de sermos arrastados pelo vento, como diz o próprio Tiago no texto que a gente leu. A dúvida me deixa aberto para eu ser jogado de um lado para o outro, machucado, por ideias equivocadas, por pessoas maliciosas, por circunstâncias nas quais eu não deveria ter entrado. Essa fragilidade, essa vulnerabilidade me coloca nessa condição em que a vida, as pessoas e qualquer coisa vem e me arrasta, me derruba, me machuca. Por isso Tiago diz, na sequência do versículo 5, peça com fé, sem duvidar. Porque quem duvida é como se fosse o quê? A onda do mar, que é agitada, né, pelo vento. Quem duvida, age por impulsividade. Quem duvida, age na carne, se precipita. Quem duvida de que Deus dá sabedoria e ajuda a passar pelas provações e nos transforma, acaba fazendo escolhas que são desastrosas, que pioram a condição da provação. E pior do que isso, o próprio Tiago diz assim: quem duvida não vai receber nada do Senhor. Quem é assim, versículo 7, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então a sabedoria, quando vem para a vida da gente, nos coloca no eixo, no trilho, no prumo, e nos tira dessa coisa de hora a gente quer uma coisa, hora a gente quer outra coisa, hora a gente tem um plano, hora a gente tem outro plano, hora a gente quer o Senhor, hora a gente não quer o Senhor, hora a gente frequenta, hora a gente não frequenta, hora a gente... Essa vida oscilante, louca, é péssimo para qualquer um de nós. Estou terminando. Então, para concluir, é preciso que a gente ore, fique aberto para o Espírito Santo, ande com gente que tem refrigério para nos dar, ou calor para nos aquecer, andar com gente que ama Jesus. Temos que andar, estar perto, na fogueira, no corpo, na igreja, junto com os irmãos, sempre, com fidelidade, com compromisso. A gente tem que se assegurar no Senhor, na palavra dEle, a gente tem que se assegurar na comunhão com os irmãos, mesmo quando as provas são fortes, são intensas e às vezes se prolongam. Porque é dessa forma que Deus vai conduzir a gente no meio da tempestade de maneira segura e desfrutando de uma paz que, se a gente não a tivesse, a gente ficava doido. Faria loucura com a vida da gente. Então nós vamos orar agora. São 9h01. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos pedir ao Senhor sabedoria. Porque enquanto nós crescemos, e é isso que nós precisamos, crescer, e é inevitável o crescimento, a gente vai passar por esses testes. Mas o importante é que a gente passe.
que a gente não fique nele, atolado, né? Nos enterrando mais ainda. Não, nós vamos orar, pedir a Deus sabedoria. Quem que não está passando por algum teste na fé ou na sua perseverança? Quem que não está aqui passando por um chamado, uma convocação para crescer? Quem que não está aqui passando por alguma aflição, alguma luta? Você passa, às vezes no casamento, com seu filho, com seus funcionários, na sua empresa, às vezes passa porque não tem trabalho, passa porque a grana está curta, passa por N razões. Todos nós passamos, mas que isso passe na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Que esse tempo passe, que a gente vire essa página, confiando 100% no Senhor, no poder de Deus. Que a gente vire essa página, confiando de que o Senhor vai nos ajudar, vai nos atender. Que a gente vire essa página, sabendo que Ele é a nossa luz, que Ele é a nossa salvação. Eu estou apenas declarando a palavra de Deus, os salmos para você. Que a gente passe por essa fase, sabendo que Ele vai nos mostrar o caminho que a gente deve seguir. Confiança total. Vamos pôr a nossa fé no Senhor, a nossa coragem no Senhor. Até porque há uma promessa no Salmo 34:19, e diz assim: os bons, e os bons são os que são justificados por Cristo, passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: você passa por muitas aflições, mas o Senhor vai te livrar de todas elas. Você está falando isso, você está ouvindo isso. E eu queria convocar você para orar junto com essa pessoa. Mas que você orasse com essa convicção de que o Senhor já nos respondeu. Não fique sozinho. Você está sozinho? Alguém vai encostar em você aí. Você está sozinho? Move. Não espera alguém encostar em você. Se junta. Se junta aí. Vamos exercitar a nossa fé, a nossa comunhão. Isso, se abraça aí com a pessoa. Talvez você diga assim: essa palavra não é para mim, eu não estou passando por nada que esteja me incomodando. Cuidado, porque pode ser que prontamente você passe. Você foi chamado para crescer, e quem cresce atravessa a crise. Ore com a pessoa que está do seu lado, abençoe ela em nome de Jesus. Profetize para ela: esse tempo vai passar, o Senhor é fiel. Você vai cruzar essa linha. Diga com autoridade: eu te abençoo em nome de Jesus. Que Deus te faça perseverante. Que Deus te coloque acima dos problemas. Ore como um rei, como um sacerdote, como um intercessor, como um servo. Profetize em nome de Jesus. É pela fé, é uma luta espiritual, meu irmão. Em nome de Jesus, declare a vitória. Essa prova vai passar. O Senhor é contigo. O Senhor é a tua fortaleza. O Senhor vai enxugar as tuas lágrimas. O Senhor vai suprir as tuas necessidades. O Senhor vai restaurar a tua vida. O Senhor vai curar você. O Senhor vai dar força para você. O Senhor vai restaurar o seu lar. Profetize. O Senhor vai pôr os teus inimigos debaixo dos teus pés. Profetize. Ore, guerreie. Declare a derrota do diabo. Declare toda maldição quebrada, toda arma forjada contra a vida do seu irmão. Declare derrota, destruição. Levanta o teu irmão, ora por ele, porque o Senhor está te abençoando. Enquanto você está orando pelo teu irmão, o Senhor está te abençoando. É um princípio de Deus. Aleluia, Senhor. Nós queremos te engrandecer, Senhor. Tu és a nossa alegria, Pai. Tu és a alegria, mesmo no tempo das provações. A nossa alegria. Tu és fiel. Nos ensina a ser fiéis, Deus.
Nos ensina a caminhar apesar das circunstâncias. Nos ensina a confiar no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nós não aceitamos, ó Deus, a incredulidade na nossa vida, a infidelidade na nossa vida, ó Deus, a desconfiança. Nós não aceitamos isso na nossa vida, Pai. Nós queremos nos comprometer com o Senhor. Tu és fiel, louvado seja o teu nome. Deus, obrigado pela vitória que o Senhor está nos dando. Obrigado, que haja sabedoria na nossa casa, na nossa vida. Ó Deus, para que a gente atravesse esse tempo e a gente possa testemunhar, Deus, acerca da tua fidelidade, acerca do crescimento que o Senhor está nos dando, Senhor, no meio da luta. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra diz que nós passamos pelas aflições. O Senhor nos tira das aflições, o Senhor nos livra das aflições. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Dá um abraço forte no seu irmão, diz: o Senhor é contigo. Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana, fique firme na sua cela, venha celebrar com a gente, sempre, todos os domingos. É bom estar com vocês. Deus te abençoe, em nome de Jesus.